Boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 25 de novembro. O Instituto Butantan começa a testar pessoas que não estão com sintomas da doença para mapear o comportamento do coronavírus em São Paulo. Surto de gripe no Rio. Mais de 6 mil casos foram confirmados e a Secretaria de Saúde pede para a população se vacinar. A Marinha e a Polícia Federal preparam uma ação contra o garimpo ilegal de ouro no Rio Madeira, no Amazonas. A Justiça de Goiás condena João Teixeira de Farias, o João de Deus, a 44 anos de prisão por crimes sexuais. Hemocentros comemoram um aumento de doações no Dia Nacional do Doador de Sangue. Foi dia de celebrar o ato daquelas pessoas que tiram um pouco do seu tempo para ajudar a salvar vidas e também comemorar o aumento nas doações de sangue que tinham caído durante os períodos mais graves da pandemia. É agora no Brasil TV. O Instituto Butantan começou a testar hoje pessoas que não estão com sintomas da Covid. Os cientistas querem agora mapear o comportamento do vírus. O objetivo é testar o maior número de pessoas. Por isso, quando não tem movimento na tenda, os agentes de saúde vão em busca de voluntários, abordando quem está de passagem. Para poder testar, a pessoa não precisa ter sintomas e tem que ter mais de 18 anos. O que a gente quer entender agora é se o vírus continua circulando, quanto o vírus continua circulando na população, mesmo entre aquelas pessoas que são assintomáticas. Quantos por cento das pessoas assintomáticas, 5%, 10%, 50%, ainda estão carregando o vírus com potencial de transmissão. Em Congonhas, o convite para a testagem é na área de desembarque. Só preencher um formulário já pode fazer careta para a coleta. O Fábio não pensou duas vezes. Se vai ajudar a entender melhor o comportamento do vírus e o resultado das vacinas, acho que todo mundo tem que participar. É a primeira vez na rede pública que testes são feitos em pessoas sem sintomas. Para a Lorena Barberia, do Observatório Covid-19 Brasil, um esforço que deveria ter começado há muito tempo. Já sabíamos que testagem seria uma ferramenta muito importante desde o início da pandemia em 2020. E cada mês que a gente tem demorado em implantar e aumentar a testagem tem sido um custo elevado para a sociedade. Não pode ser só um evento teste para ver uma vez só fazer isto. Se esta política ela precisa ser sistemática e ser mantida. Também em São Paulo começou hoje uma campanha que leva a vacina para dentro das escolas públicas. Quase 60% dos adolescentes ainda não completaram o esquema vacinal na capital paulista. A fila aqui não é para merenda ou para entrar na sala de aula, é para se vacinar. Eu ia tomar hoje. Ia tomar hoje? Quando eu chegasse em casa, que tem um posto lá perto. Aí eu ia lá tomar. Mas como já tem aqui, já tomei aqui. O Júlio estuda na escola Chiquinha Rodrigues, no Campo Belo, Zona Sul, que hoje cedo reuniu cerca de 15 alunos que não sabiam que o intervalo entre as doses da Pfizer caiu de 2 meses para 21 dias. Não sabia. O que você acha de poder adiantar? Eu acho ótimo, né? Que vai prevenir mais e tal. Para se vacinar, basta trazer uma autorização assinada pelos pais ou responsáveis. Mais de 100 escolas públicas da capital começaram a aplicar hoje a segunda dose nos alunos. A vacinação é a principal condicionante para que o Estado flexibilize o uso das máscaras em ambientes abertos a partir de 11 de dezembro. Hoje, 74% da população tem as 2 doses. Projeções da Secretaria Estadual da Saúde indicam que a meta de 75% será atingida ainda nesta semana. O Estado também tinha outras metas que precisavam ser atingidas antes de flexibilizar o uso das máscaras. Elas levavam em consideração a redução das médias dos casos, internações e mortes. Mas agora, segundo a Secretaria da Saúde, só a meta da vacinação é que precisa ser alcançada. Mas é importante lembrar que as prefeituras têm autonomia para decidir se vão seguir a orientação do Estado ou se vão manter a obrigatoriedade das máscaras. No Grande ABC, cidades como Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Santo André vão continuar com as máscaras até pelo menos o fim do ano. Já a capital deve bater o martelo no dia 5 de dezembro
quando a Secretaria Municipal da Saúde apresenta novos estudos sobre o cenário epidemiológico na cidade. Cautela também quando o assunto é carnaval. Até agora, 73 cidades paulistas anunciaram que vão cancelar festas ou desfiles no ano que vem. As últimas a entrarem para a lista foram Salto e Hortolândia, no interior. Este infectologista lembra que locais abertos não significam ambientes livres de contaminação. Desde parque a uma caminhada em uma região onde tem pessoas que vão sentar para discutir. Você conhece aquelas pessoas? Você sabe se ela está vacinada? Você sabe se ela está se cuidando? Falando de uma pessoa e a multidão que está em nossa volta. Essa é a grande questão. Nós precisamos entender que a máscara é a última a ser tirada. Agora vamos te contar. Em Santa Catarina, o uso de máscara se tornou opcional em locais abertos a partir de hoje. Ana Vaz. O uso de máscaras se torna opcional nos ambientes abertos, onde for possível manter o distanciamento. Em ambientes fechados ou ambientes abertos em que não for possível garantir o distanciamento, a utilização de máscaras permanece obrigatória. De acordo com o governo do estado de Santa Catarina, a medida só foi possível por conta da queda no número de casos de Covid-19, queda no número de internações por Covid-19 e também porque há um avanço bastante significativo na vacinação em Santa Catarina. Hoje, 93% da população vacinável no estado já recebeu pelo menos a primeira dose. Considerando a população total, 67% está com a vacinação completa. Hoje também há uma lei federal em vigor que obriga o uso de máscaras em locais públicos e privados em todo o país. O Ministério Público de Santa Catarina informou que vai avaliar o que diz o novo decreto do governo de Santa Catarina para ver se contrapõe ou não a lei federal e aí sim verificar se há ou não necessidade de entrar com uma ação em relação a essa nova medida. Voltamos ao estúdio. A Anvisa propôs ao governo federal que o Brasil passe a cobrar o certificado de vacinação contra a Covid-19 de brasileiros que entrarem no país. A agência quer evitar que aconteça por aqui o aumento no número de casos, o que já está acontecendo lá na Europa. Quem nos conta agora é Raquel Honorato. A Anvisa enviou uma nota técnica no dia 12 deste mês à Casa Civil em resposta a uma solicitação para que fosse feita uma análise do cenário epidemiológico. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pela TV Globo. De acordo com a nota técnica, para viajantes que chegarem por terra, a Anvisa orienta que apenas os vacinados possam entrar no Brasil. Para viajantes que vierem de avião, a orientação é que eles só tenham autorização para ingressar no país 14 dias após a última dose ou dose única da vacina, ou se não estiverem vacinados, que cumpram quarentena de pelo menos 5 dias. No documento, a agência ressaltou que a inclusão da cobrança da prova de vacinação é de forma a estimular que o Brasil não se torne um dos países de escolha para os turistas e viajantes não vacinados. Atualmente não existe nenhuma cobrança do chamado passaporte da vacina para entrar no país. Basta que o visitante apresente um teste negativo para a Covid, o que, segundo especialistas, pode não ser suficiente para controlar a disseminação do vírus. Com esse parecer, a Anvisa espera evitar o aumento de casos de Covid no Brasil, como o que vem acontecendo na Europa atualmente. Não é só a Covid-19 que preocupe. Olha essa história agora. No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde faz um apelo para que a população se vacine também contra a gripe. É que tem um aumento absurdo de casos na capital, casos de gripe, e isso tem levado muita gente a procurar os postos de saúde. Mãe, pai e os 2 filhos. A Paula levou hoje a família inteira para tomar a vacina contra a gripe. Na época que a gente está vivendo agora, é importante a gente estar imunizado contra qualquer coisa, né? E principalmente trazer os filhos também. Vamos ficar todo mundo imunizado. Eles seguiram o alerta da prefeitura que convocou toda a população que ainda não se vacinou contra a gripe a procurar um ponto de vacinação por causa do aumento de casos da doença nos últimos dias. A vacina contra a influenza A é recomendada a qualquer pessoa a partir dos 6 meses de idade. Para
para estimular a vacinação contra a gripe, a Prefeitura anunciou que, além dos postos de saúde e das clínicas da família, todos os locais da cidade que estão vacinando contra a Covid-19 também vão estar aplicando a vacina contra a gripe. Outro detalhe importante é que não há mais necessidade de intervalo entre a vacina da Covid-19 e a da gripe. É possível até tomar as duas vacinas no mesmo dia. Mais de 6 mil casos de gripe foram registrados no Rio. Todas as unidades de saúde perceberam aumento da procura por atendimento. Ontem à tarde, a Serra Leblon ficou cheia de pacientes com sintomas. A gripe é uma doença perigosa, principalmente para idosos, gestantes e crianças até 6 anos. Hoje, 23 crianças estão internadas na rede pública com síndrome respiratória aguda grave por causa desse vírus. E nós sabemos que a gripe pode ser grave, pode exigir que a pessoa vá para o hospital, pode levar a pessoa para o respirador e para a UTI. Então, procure a unidade básica para ser vacinado contra a gripe. A vacina da gripe protege 100%? Não, mas ela diminui muito o risco de virmos ter a gripe. A Secretaria Municipal de Saúde disse que os pacientes com sintomas de gripe estão sendo testados para a Covid. Quando a gente tem sintomas respiratórios, necessariamente é importante testar para a Covid-19 e os testes para a Covid-19 têm dado negativos. Os testes positivos são os testes para a influenza, que é a gripe sazonal. A gente não esperava esse aumento de casos de gripe agora, na chegada do verão. A gente esperava que isso não acontecesse, mas com a baixa cobertura de vacina para a gripe, o vírus pôde se disseminar e hoje a gente tem muitos casos de influenza A em todas as unidades de saúde da cidade. A Sheila já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19, mas ainda não se vacinou contra a gripe. Ela desconfiou de alguns sintomas que teve e procurou hoje o posto de saúde na Tijuca para fazer o teste. Estou me sentindo um pouco com o sintoma de resfriado de gripe. Como eu não tomei a vacina da gripe, eu preferi fazer o teste para saber se eu estou com Covid ou se é somente gripe. Vamos falar de meio ambiente. A Marinha e a Polícia Federal vão agir na região do Rio Madeira para combater aquele vergonhoso garimpo ilegal de ouro. A gente mostrou ontem esse caso aqui no Brasil TV. Centenas de balsas estão lá no meio do rio. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que é um órgão estadual, afirma que quem deve fiscalizar e impedir a extração de minério no Rio Madeira é o governo federal. De qualquer forma, o Instituto já se reuniu com o IBAMA e a Polícia Federal para planejar ações. A PF informou que estratégias estão sendo estabelecidas para interromper a ação dos garimpeiros, mas até agora eles continuam atuando livremente. Os garimpeiros vêm descendo o Rio Madeira em busca de ouro há pelo menos 4 meses. Essas imagens são de julho deste ano e foram gravadas pelos próprios garimpeiros na região do município de Borba, a 300 quilômetros de Manaus, e divulgadas em uma rede social. É possível ver como as dragas funcionam. Elas utilizam longas mangueiras que são lançadas até o leito do rio. Geradores fazem com que elas suguem a terra e tudo que encontram no fundo. O material é trazido até a balsa e passa por uma esteira, onde é filtrado para a seleção do ouro e devolvido à água. Trabalhando de noite, tirando ouro no Madeira. O garimpo nos rios traz graves prejuízos ambientais. Nunca se detectou um adensamento tão grande de balsas de garimpo num trecho do rio, como a gente está vendo hoje. E é natural que isso, da dimensão que tenha consequências do mesmo tamanho. Então, você tem ali cerca de 300 balsas operando ao mesmo tempo no mesmo lugar do rio, você vai estar influenciando diretamente na dinâmica do rio. Né? Então, toda a dinâmica do rio será alterada fatalmente. E isso tem consequências para o equilíbrio das margens do rio, a possibilidade de desbarrancamento, mudanças no canal, né? Uma série de coisas que vão implicar em impactos no Madeira logo no futuro. Nessa semana, os garimpeiros divulgaram imagens da extração feita mais à frente, no Rio Madeira, na região de Altazes.
O que chamou a atenção foi a quantidade de dragas em plena atividade. Um exército à procura de ouro na área da comunidade Rosarinho, no município de Altazes, a 133 quilômetros de Manaus. Neste momento, os rios estão em período de vazante no Amazonas, com baixo nível de água. O vice-presidente Hamilton Mourão tratou com naturalidade a invasão de balsas no Madeira e disse que todos os anos os garimpeiros procuram o lugar com mais ouro. Ele afirmou que medidas já estão sendo tomadas para verificar o arrastão de ouro no Rio Madeira. Ocorre todos os anos, né? Normalmente eles ficam mais junto de Humaitá. Esse ano deve ter aparecido o ouro lá para cima, ali mais para perto de Altazes. A Polícia Federal e a Marinha já estão se preparando para agir. Mas o principal é ali a Marinha. A Marinha tem que verificar quais estão quem está na legalidade, qual é a embarcação legal, né? E o pessoal que está na ilegalidade vai ter a embarcação apreendida. Em nota, o IBAMA disse que está colaborando com o planejamento dessa operação, que vai ser coordenada pela Polícia Federal. A Agência Nacional de Mineração disse que não fiscaliza atividades ilegais porque práticas criminosas como essas são de responsabilidade da polícia e da justiça. Agora a gente conta que no Rio Grande do Sul, 14 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil de combate ao tráfico de animais silvestres. Os policiais fizeram buscas em casas e também sítios em cidades da região metropolitana de Porto Alegre e resgataram cerca de 200 animais, a maioria pássaros. O grupo suspeito era investigado há pelo menos 6 meses por caça ilegal e tráfico de animais e também de armas. Os animais eram vendidos nas redes sociais, alguns pássaros ameaçados de extinção chegavam a ser oferecidos por até R$ 2.500. Os animais resgatados foram levados para o IBAMA, vão agora passar por uma avaliação para saber se têm condições de serem devolvidos à natureza ou se vão ficar em observação. A polícia continua a investigação para tentar agora descobrir quem eram os compradores. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. No próximo bloco, as informações sobre as buscas pelo avião de pequeno porte que caiu no litoral norte de São Paulo. E no Dia Nacional do Doador de Sangue, os Hemocentros comemoram o aumento da doação. Até já! Estamos de volta. Equipes do Corpo de Bombeiros de São Paulo e do Rio de Janeiro e também da Marinha fazem buscas por um avião bimotor que está desaparecido desde ontem à noite. Essa aeronave teria caído no mar entre Ubatuba e Paraty com um piloto, copiloto e mais um tripulante. As informações com a Natália Castro. As buscas se concentram em Ubatuba, São Paulo, cidade que faz divisa aqui com o estado do Rio. Uma lancha do Corpo de Bombeiros passou o dia a aproximadamente 9 quilômetros da costa. Hoje, por volta das 6h30 da manhã, a aeronáutica localizou destroços no mar. Ao que tudo indica, esses destroços são da aeronave que está desaparecida. Um piloto que estava ajudando nas buscas fez essas fotos. A família do copiloto, identificado como José de Brito Júnior, de 20 anos, contou que recebeu informações de que a aeronave caiu pelo Centro de Controle de Tráfego do Rio. Além do copiloto, estavam no avião o piloto e um passageiro que não tiveram os nomes divulgados. O bimotor saiu do aeroporto dos Amarais, em Campinas, São Paulo, às 8h30 da noite. E era para ter pousado aqui no aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, ontem mesmo. O Corpo de Bombeiros do Rio informou que foi acionado perto de 11h30 da noite. Segundo a corporação, o resgate está sendo feito em conjunto com os bombeiros de São Paulo, a Marinha, a Aeronáutica e a Defesa Civil. Natália Castro para o Brasil TV. No fim da tarde, a Marinha informou que foi localizado um corpo que estaria no avião, mas ainda não foi identificado. Em Cuiabá, pelo menos 5 pessoas ficaram feridas depois de saírem pelas portas de emergência de um avião da Companhia Azul. Foi durante a madrugada. Rafael Medeiros. A pane aconteceu durante a decolagem. O voo 2751 sairia do aeroporto Marechal Rondon, aqui em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, e seguiria para Guarulhos, em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira. Os passageiros foram orientados a evacuar a aeronave e o desespero tomou conta de quem estava a bordo. Ao deixar o avião pela saída de emergência, alguns passageiros se feriram. Segundo informações de funcionários do aeroporto, 5 pessoas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Várzea Grande para exames.
Apenas uma passageira gestante está em observação, os outros já foram liberados. A Azul Linhas Aéreas informou por meio de nota que o voo foi suspenso após o comandante detectar a pane na aeronave e que o procedimento padrão para esse tipo de situação foi realizado e que a companhia deu todo o suporte para os passageiros. Rafael Medeiros para o Brasil TV. E o dia foi de luto hoje em duas cidades do interior de São Paulo, onde há um ano 42 pessoas morreram num grave acidente. Douglas Belan. Olá para você, hoje foi feriado em dois municípios aqui do interior de São Paulo, Itaguaí e Itaí. Na cidade de Itaí, de 27 mil habitantes, as lojas ficaram fechadas e houve homenagens na praça central da cidade que ficou lotada. Uma placa, um mural foi inaugurado aqui bem no centro e também esse painel com várias fotos das vítimas. É aqui em Itaí que morava a maioria das pessoas que morreram no acidente do dia 25 de novembro do ano passado. Segundo a polícia, o ônibus que levava trabalhadores até fábricas de roupas de Itaguaí fazia uma ultrapassagem em um local proibido quando bateu de frente com uma carreta. O motorista da carreta e 41 passageiros do ônibus morreram. O motorista do ônibus foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A empresa, dona do ônibus, foi indiciada por exercício irregular da profissão e as fábricas de roupa vão responder por colocar a vida dos trabalhadores em risco ao contratar para fazer o transporte um ônibus irregular. Douglas Belan para o Brasil TV. Em Goiás, a justiça condenou João Teixeira de Farias a mais 44 anos de prisão. Desta vez, o homem que usava os apelidos de João de Deus foi condenado pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável. Segundo o Ministério Público de Goiás, os crimes também teriam, na verdade, ocorrido entre 2009 e 2018 no município de Abadiânia. As denúncias do MP, que é o Ministério Público, envolvem 5 mulheres. E um dos casos, o réu não foi considerado culpado porque havia falta de provas. Esta é a 4ª condenação contra João Teixeira por crimes sexuais. Atualmente ele está em prisão domiciliar, pode recorrer da decisão da Justiça. A defesa disse que ainda não foi notificada e que, por isso, não vai se manifestar. Começou hoje em Aracaju uma reunião da Frente Nacional dos Prefeitos que reúne governantes das capitais brasileiras. Rafael Carvalho. Olá, Marcelo. Boa noite a todos. A reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos, que acontece hoje e amanhã na capital sergipana, é a primeira presencial na pandemia. O evento reúne mais de 100 prefeitos de municípios com mais de 80 mil habitantes. O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que concentra 412 municípios no país. Em pauta, assuntos que afetam todos os municípios, como projetos que estão no Congresso Nacional, principalmente a reforma tributária e o Pacto Federativo, que remodela a forma de distribuição de receitas entre União, Estados e municípios. Mas o assunto mais urgente é a crise do transporte coletivo. O setor aguarda socorro do poder público e a Frente Nacional de Prefeitos tem intermediado essa questão. Marcelo? Você sabia que hoje é Dia Nacional do Doador de Sangue e tem motivo para comemoração. Depois de um longo período onde os estoques de sangue estavam muito baixos, agora os doadores reapareceram mais uma vez. Aline Oliveira. O dia foi de comemoração no Hemocentro do Ceará. Afinal, foi dia de celebrar o ato daquelas pessoas que tiram um pouco do seu tempo para ajudar a salvar vidas e também comemorar o aumento nas doações de sangue que tinham caído durante os períodos mais graves da pandemia. Entre janeiro e outubro deste ano, o crescimento nas doações de sangue aqui foi de 11% em comparação com o mesmo período do ano passado. E esta semana, por causa das campanhas pelo Dia do Doador, a expectativa é de que 2.500 novas doações de sangue sejam feitas em todo o estado. Lembrando que para doar sangue, a pessoa precisa estar saudável, pesar acima de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos, mas os adolescentes precisam apresentar um termo de consentimento padrão assinado pelos pais ou por um responsável legal. Aqui no Hemoce, para evitar aglomeração, o agendamento, as doações de sangue estão acontecendo com agendamento. E o Ceará ele tem uma característica importante. O Hemocentro daqui tem um banco de doadores que tem sangue considerado raro. Hoje o
Hemócia atende a 41% da demanda por sangue raro do país, segundo dados do Ministério da Saúde. Aline Oliveira para o Brasil TV. É fácil doar sangue, né? Se informe na sua cidade, tem um hospital, tem um banco de sangue, basta ter boa vontade. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30, pelo horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.